Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja o navio pirata em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, levante-se, anime e venha com a gente para um reality show de futebol com Blue Lock. Eu sou o Raul e... se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser, tá tocando! Vai começar com essa abertura sim! Essa é a abertura correta. Até onde eu sei, pra ser um reality show tem que ser transmitido. Mas é transmitido para a Federação Japonesa de Futebol. Puta reality show, hein? 6 pessoas assistindo. Não, 6 não. Toda a imprensa japonesa tá assistindo. Se está sendo observado, é um grande Big Brother. E tem o Pedro Bial, que é o ego. Aqui é o Vulpix e o verdadeiro Block são os egos que fazemos durante o caminho. As inimizades que a gente faz no caminho, no caso, né? Não, o ego, são os egos que fazemos durante o caminho. É o ego. É assim, não sei se você sabe, mas o ego não existe, né? É uma manifestação do Isagi Yoichi. É o stand dele. É o Isagi Yoichi do futuro, que aconteceu a derrota do Japão de 2022, aí ele falou assim, agora eu vou voltar no passado para fazer tudo diferente e consertar o futebol japonês. Caralho, ele apodreceu em 4 anos, hein? Não parece muito isso um roteiro que aconteceria no Japão? Resumindo, ele é o craque neto japonês. Ele gritou, eu não jogo mais! Não jogo mais! Que jogo são vocês? Vocês vão perder o título pra Alemanha! Não! Agora eu entendi, faz todo sentido. Já pensaram que aquela menina é o Veloso? Veloso. O Veloso é foda, né? Cabelo de boneca, né? É o Edilson, né? Discordo, craque! É o Edilson. Ai. Aqui é o Muriel e o novo clichê dos animes japoneses é o protagonista que sente cheiro de alguma coisa. Que sente o cheiro do gol. Ah, olha aí. Que cheirinho de... Desculpa. E cheirinho de sexo. Desculpa. Eu sou o Guaraná e, cara, queria muito que Blue Lock tivesse, tipo assim, prevido que o Japão é a melhor da Copa de 2022. Pô, mano, eu vou ser bem sério, me desculpa. Brasil antes da Copa deu de 5-0 no Japão. A gente não perdia pra esses caras. Aí a gente perdeu pros caras que ganharam deles, né? É que não pode ter seleção europeia no caminho do Brasil. A gente não ganha de seleção europeia desde 2002, tá ligado? Mas eu não vou transformar isso num cast de futebol. Ah, é difícil, né? Só tem que ter o quê? Só tem que ter Uruguai, Coreia. Ó, nas quartas de final a gente chegou em 2006 enfrentando Gana nas oitavas. Em 2010 chegou nas quartas enfrentando Chile nas oitavas. Em 2014 chegou na semi enfrentando Colômbia e Chile. Em 2018 a gente ganhou de... não lembro de quem nas oitavas. Agora foi México, né? Foi México. O problema então é a Europa nas quartas. Em 2022 foi Coreia do Sul. É a Europa. Se fosse tipo Ásia, África, Oceania, qualquer coisa que não fosse... América do Norte, tá ligado? América Central. Qualquer coisa que não fosse Europa, a gente chegava na semifinal da Copa. E aí ia ser a Argentina. Não pode ter Europa nas quartas de finais, é isso? Só no final de semana. Sim. Exato. Isso foi tudo cortado da edição. Exatamente. Ok. Isso e mais após os e-mails. She was a beauty queen with the world in her eyes. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta com os recados e e-mails, amigo. Já quero começar a agradecer aí a todos os produtores de conteúdo que indicam esse podcast semanalmente aí, fazendo nosso número ir pro espaço. Obrigado aí, fica aí. Às vezes tem gente que a gente nem conhece, que acaba indicando a gente. Brigadão. Lucas, a gente tem alguns recadinhos
do episódio da semana passada, né? Que é os animes que nos arrependemos de ver. Exatamente. Uma pauta aí que a gente fez. Pode contar que a gente fez a pauta em cima do horário ali? Falou assim, mano, o que a gente quer gravar? Aí a gente foi lá, pensou e saiu isso aí. Foi uma pauta feita na pressa e no ódio. Na força do ódio. Que bom que vocês gostaram aí. Que bom que deu um ótimo retorno. Bom, como a gente já tá no episódio dele, né? Que é o episódio da semana, a gente pode até falar. A gente ia gravar o Blue Lock, né? Que é o episódio dessa semana. Só que eu tive alguns probleminhas e também a gente tava com pouca equipe. E aí o Lucas teve a ideia aí de última hora de a gente gravar essa pauta fria. E aí eles gravaram muito bem e parabéns que deu um ótimo retorno aí de público. Parabéns. Mas agora o pessoal entende a piadinha do Blue Lock no arrependimento. Se o pessoal, que a gente fala de Blue Lock, o pessoal entende. Hã? O que vocês estão falando de Blue Lock, né? Sobe o robô, tipo, agora entendi, agora eu saquei. Lucas dominou no peito e chutou no ângulo com essa pauta aí, olha aí. Ah. Bom, Lucas, vamos começar com os recadinhos. A gente tem 4 recados que o pessoal mandou pra gente lá no Spotify. Vamos ver aí o que o pessoal achou, o que o pessoal se arrependeu de ver também. Exatamente, né? Temos algumas mensagens do pessoal citando os animes dos quais eles se arrependeram de assistir, né? Por exemplo, o Ian, ele comentou que ele se arrependeu de assistir Mirai Nikki, né? E aí eu te pergunto, Raul, quem não? Eu não. É um anime com final meia boca? É, mas é ok, sabe? Ele é mediano. Eu não acho ele ruim. Eu não me arrependi de ver, não, viu? Mas compreendo quem se arrependeu. Fora que eu tenho o famoso estômago de avestruz, sabe? Você meio que consome qualquer coisa, sabe? Tem que ser muito ruim mesmo pra mim me arrepender de ver, viu? É, por isso que eu vi tanto Cavaleiro, isso tá explicado. E também temos o recado do Wanderson. Ele falou que se arrependeu de ver Darling in the Franxx e Tower of God. Eu acho que eu não me arrependi de ver nenhum dos dois, não, viu? O Darling eu dropei, né? Então não cheguei a me arrepender, não. Só o Darling é aquilo que eu comentei no podcast. Ele não foi um anime que eu me arrependi. Eu só me decepcionei, tá ligado? Mas não me arrependi, não. Fui pra um hype que não se concretizou. E o Tower of God eu gosto, cara. Tanto eu quanto o Guaraná, a gente já é leitores da webcomic, então foi só tipo uma adaptação da webcomic. Tem uns probleminhas ali que a gente comentou no podcast do Animistic, né? Se alguém quiser ouvir. Mas esse é o caso do Wanderson, né? Mas, por exemplo, Darling in the Franxx, ele me causa um pouquinho de asco. Eu não reassistiria, já assisti uma vez e tá bom. Porque ele tem um tema tão interessante. Ele fala ali, né, sobre o uso excessivo de recursos naturais, como é importante manter o planeta e tudo mais. Aí, de repente, os caras misturam isso com um monte de cena de Eshi ali que é muito desconfortável. Cara. Tudo isso pra menina ficar com a raba na tua cara do robô, né? Exatamente. Ou pra menina ficar pulando no rio pelada e levantando pro cara ficar com vergonha. Porra, aquela cena do robô. Mano, é que assim, o bagulho é uma cena, né? Outro bagulho é o robô, a posição das meninas no robô ser aquela posição sugestiva pra caralho, né, mano? Eu fico imaginando na hora que os caras fazer o roteiro ali, né, na discussão de direção. Imagina o diretor, e se a gente colocar as personagens femininas de 4? Não dá, velho. Aquilo ali não dá. O Tower of God, eu acho que o que deu asco no público foi que foi acelerado demais, né? Eu lembro que tinham anunciado uma segunda temporada, mas eu acho que caiu no limbo essa segunda temporada. É que assim, a segunda temporada foi anunciada antes da Crunchyroll ali que tava produzindo esses negócios ser comprado pela Funimation. Tem que ver se eles ainda têm interesse, se eles ainda têm direito, se não é de uma empresa concorrente agora, porque a Funimation tem direito, tem um monte de coisa, né? Então tem que ver se eles ainda têm direito, se eles ainda podem mexer com isso, se tem que ser uma outra empresa que vai, se tiver ter uma continuação, entendeu? Eu não sei, eu tô só especulando, né? Eu tô falando que saiu esse ano ainda, né? Que saiu, mas a última coisa que eu lembro de ter saído, assim, conteúdo, um teaser, né? Pelo menos foi ano passado. Sei lá, acho que foi meado do ano passado. Então já tem quase um ano aí que saiu o teaser e nada. Mas enfim, falando de arrependimentos aqui, temos mais uma mensagem. E esse aqui eu assino embaixo, tá? O Caliste, ele mandou que falou que se arrepende de ter assistido Eromanga Sensei. E ele falou que, assim, também nem sei por qual motivo eu esperava algo daquela coisa. Posso ser bem honesto? Desculpa, Caliste aí e tal, entendo, mas Eromanga Sensei entregou exatamente o que ele se propôs o tempo todo. Na sinopse, no trailer, em tudo. Então, assim, é uma proposta merda? Mas assim, não, eles não esconderam, isso não foi escondido em nenhum momento do público, como os outros. Isso tava escancarado. Mas aí, de novo, entra naquela parada de, tipo, decepção e arrependimento. Que nem eu falei, me arrependi de ter assistido aquele hentai escroto lá. Eu sabia que era um hentai escroto, sabia que era um hentai escroto. Mas não mudou o fato de eu ter me arrependido. Falei assim, meu Deus, isso que eu tô fazendo aqui. A gente tem o Odair aí, que falou que se arrependeu de ver Marroca, né? Ele falou que viu a segunda temporada pela primeira vez e que foi tão meia boca que ele nem falou que era ruim. Ele só estaria melhor
melhor se ele não tivesse visto mesmo, que não ia fazer diferença. Eu acho que é questão de arco, né? Marrouca... Marrouca demorou muito pra sair a segunda temporada. Talvez o arco fosse um arco mais fraco, mas isso não significa que a obra toda fosse ladeira abaixo, até porque... Eu não consumi, então não posso falar, né? Eu consumi só essas 2 temporadas. Realmente, a segunda temporada é bem mais fraca que a primeira, mas isso não significa também que os arcos que vêm depois da novel também sejam ruins. Só quem consumiu aí pra saber. Então, nem dá pra... eu meio que discordo também da questão do arrependimento, porque a primeira temporada é legal. Eu discordo aí, daí. Mas eu acho que a Marrouca, se não tivesse perdido o hype, ninguém ia reclamar da segunda temporada, não, viu? Tanto que saiu até um spin-off do ano passado. E saiu filme também, não saiu? Saiu o filme, mas o filme saiu tem mais tempo. O filme eu acho que saiu antes da segunda temporada. Eu lembro que o filme de Marrouca foi anunciado na mesma época que anunciaram o filme de Sword Art Online, aquele... antes do Alicization que teve. Eu sei, o filme lá que eles estão no meio da cidade usando óculos, né, de realidade virtual, eu lembro. Isso aí mesmo. Esse filme é bem fraquinho mesmo. Mas indico o filme novo, essa trilogia de filmes novos aí de Saô que tá saindo, que são legais, viu? Eu gosto muito de ver o ponto de vista da Asuna do que aconteceu em Egghead. Eu já falei em podcast que eu não toco mais de Sword Art Online. Ninguém vai me enganar mais. Não, você não precisa assistir. Você já tem o seu trauma pessoal. Você não precisa assistir. Você tá dizendo? Então, Lucas, vamos terminar nossa tabelinha aí e vamos entregar pro Raul do futuro, que vai falar de Blue Lock. É isso aí. Raul, botar agora na tua mão, hein? Bora. Ainda bem que eu não sou goleiro. Tchau! De volta dos e-mails, com o nome original Blue Lock, do gênero Battle Shonen, Do gênero Big Brother Brasil. gênero Sports, e que estreou no Japão em 9 de outubro de 2022. E teve seu último episódio lançado em 26 de março de 2023. Do estúdio 8-Bits, que é o estúdio das séries Marrouca, de Slime, de Grisaya, entre outros. Do diretor Tetsuaki Watanabe, aí, a família Watanabe de novo, né? O Guaraná. Porra, o que não tem de Watanabe aí na indústria é sacanagem. É brincadeira, né? Estreia dele como diretor, eu acho. Não foi a estreia dele, mas é o primeiro anime popular que ele dirigiu como diretor principal. Esse aqui foi tão popular assim, pra chamar de popular? É porque o Powerful... É OVA essa jogo, por isso que eu falo que anime de televisão... Sim. Então, é só isso que eu tô falando. Só que não é tão popular, né? Sim. O primeiro anime aí popular dele foi... A gente pode dizer que foi o Blue Lock, né? Deu uma participada em Haikyuu ali, que eu lembro. Ele foi diretor de episódio de muita coisa, viu? Imagino. Participou da foto da equipe. A foto da equipe. Ele fez a abertura do episódio X. Especial Thanks que ele trouxe um bolinho lá pra ele. Esse anime foi dublado, inclusive muito bem dublado pelo estúdio Som de Veracruz, com direção de dublagem de Matheus Caliano, que é a voz do Bachira Meguru também, e com adaptação de Nana Marins. A fonte é um mangá, shonen, né? Da revista Weekly Shonen Magazine, a número 2, né? A revista que sempre quis quer ser o número 1 igual o Vulpix, né? É um Endeavor, né, mano? É o Endeavor, né? É um Endeavor. Meu sonho é ser o número 1, que nem meu pai. Mas seu pai é o número 1, é o sonho dele também, né? Mas pelo menos é a número 1 dos mangás de esporte, né? É verdade. Eu sou o número 1 em uma coisa extremamente específica. É tipo o Grindcast, que é o melhor podcast exclusivo sobre RPG eletrônico do Brasil. Só tem a gente. Olha, que momento, hein? O podcast de Radiata Stories, né, Muriel? Nunca vai. Isso aí tu esquece. Ninguém vota nisso aí. Desculpa. No Brasil, o mangá é publicado pela editora Panini. Ô, Guaraná, conta pra gente aí a história de Blue Lock. Após o Japão sofrer um vexame na Copa do Mundo de 2018, onde eles entregaram... Desculpa, eu não vou entrar em detalhes futebolísticos da vida real de novo, não. Desculpa. Spoiler, não dá spoiler, né? Da vida real. Não vou dar spoiler da Copa de 2018 pra galera. Perderam pra Bélgica. A seleção japonesa sofre para se recompor. Peraí, a gente quer dizer que 2 vezes seguida o Brasil perdeu pra seleção que ganhou do Japão. Ai, velho. Sim. E as 2 vezes foi tecnicamente uma virada, né? A Croácia foi nos pênaltis, depois do Japão sair na frente. Tava 2-0, eu acho, para o Japão contra a Bélgica, eles tomaram a virada também. Triste. O Japão ferra a gente, né, velho? Enfim. Depois disso aí, a seleção japonesa ela meio que sofre pra se recompor. Falta o time um artilheiro. Cheiro de gol. Igual o Gabigol. O Gabigol. Vai tomar no seu igual o Gabigol. Falta um Rony rústico na vida deles. Falta um Daverson. O Isagi Yoichi seria o Rony rústico?
Pelo amor de Deus. Exatamente. Ele não é habilidoso, mas tem faro de gol. Tem faro de gol. E ele é baixinho. Esquece, pelo amor de Deus. O Japão faz isso aí com o intuito de criar um atacante com fome de bola e sede de vitória, capaz de virar jogos tidos como impossíveis. A Confederação Japonesa de Futebol reúne 300 dos melhores jogadores de base do país em um só lugar. Centenas de jovens vão se enfrentar numa batalha de músculos e de egos para provar que são os melhores atacantes, centroavantes, falsos novos, pontas, o que você quiser, do país. A realidade é que era pra ser um anime de futebol, mas é um anime yaoi sobre fetiche com pé. Essa aqui é a realidade. O quê? Do jeito que todo mundo gosta, né, Muriel? No mangá especificamente, eles falam de centroavante também, que nem no anime? Ou é coisa da dublagem isso? Fala. Eu acho que são atacantes. Eu quase sei que são atacantes. Assim, atacantes. É que eles falam forward. Forward, né? Então, jogadores avançados. Podem ser, eu acredito que pode ser jogadores tipo do ataque, ou seja, pontas, centroavantes, meio atacantes talvez, enfim, né? Meio atacante, pontas. O importante é fazer gol, amigo. É que os atacantes têm múltiplas posições ali, mas eles se resumiram no striker, né? O cara que tá lá na frente pra fazer gol. Acho que é a posição de atacante no geral, não levando em consideração sua função dentro do campo ou seu posicionamento. A gente pode definir como artilheiro mesmo, né? Porque na dublagem eles usam sempre o termo centroavante. Sim. Olhando o anime, você vê que não é isso, né? Tem jogadores que têm características realmente de centroavante, aquele cara que é o fortão, o striker, aquele maluco lá que ele é o vilão. Ele tem realmente características de centroavante, mas, por exemplo, nosso personagem principal, ele tem característica de ponta. O menino dos dribles lá, característica mais de armador. Eles selecionaram os centroavantes de todos os times do Japão. Isso que eles deixaram claro ali, né? Não quer dizer que seja a posição exata que ele vai ser a melhor pra ele, né? Sim. Nos times deles, eles eram centroavante, pelo que deu a entender. Então tudo bem. Pelo menos tudo de onde foi o anime, eu li no mangá. E tem coisa diferente, tá? Tem coisa diferente. Mas isso a gente comenta depois. Guaraná, você que é viciado, como foi a estreia do nosso querido Ketsuki-san? Assim, eu gosto porque eu não sou... Eu estava falando antes do podcast começar que eu não sou o maior fã de Blue Lock. Eu gosto e tal, acho divertido assim. Um pouco muito Ed pra mim, mas isso aí são coisas da história e, tipo assim, claro, pode ser que impactam também nesse sentido de direção. Mas o que eu mais gosto em anime de esporte é que você consiga meio que, sabe, fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo na tela. E eu acho que você fazer isso. Eu acho que Blue Lock te dá uma certa noção disso. Porque não é fácil algo que está em constante movimento. Principalmente quando é futebol. Só que, claro, tem a questão de cutting corners. Basicamente, economizar mesmo no sentido de que, às vezes você vai ver eles focando mais nas caras dos personagens do que no jogo em si, esse tipo de coisa. Até porque Blue Lock é um anime com design extremamente pesado, sabe? Então, às vezes, era até difícil. Você não podia, tipo, querer que... isso aqui, ele não pode exagerar muito nos storyboards, fazer coisas totalmente, extremamente bonitas. A direção tem toda essa ideia assim, de tentar usar o 3D CG o máximo possível para conseguir dar um pouco mais de imersão, de trazer um pouco, sabe, o sentido do campo tridimensional, tudo isso. Eu acho que não é uma direção ruim, eu acho que faz uma boa adaptação do mangá de Blue Lock. Tem as mudanças ali justamente porque, principalmente para esporte, questão de movimento, quando você vai passar para anime, às vezes as coisas elas não encaixam. Em outros estilos também não encaixa, mas o esporte em si, sabe? O jeito que a tela ali, a quadrilização do mangá ali, às vezes não funciona pra anime. E eu acho que Blue Lock faz uma boa coisa, assim, no sentido de adaptação. Às vezes fica meio confuso, limitações também no projeto como um todo, mais uma vez, design extremamente pesado, então, tipo, deixar tudo muito fluido era muito difícil, e às vezes isso acaba impactando também a direção, porque você tem que meio que mudar certos aspectos, certas coisas. Mas, cara, achei boa no geral, sendo bem sincero. Acho que era alguém que entende um pouco do esporte em si, trabalhou todas, pelo menos as 3 primeiras temporadas de Haikyuu, então entende do gênero esporte em si, fez um bom trabalho como storyboarder em Haikyuu, gosto do episódio que ele dirige em Haikyuu, então acho que ele fez um trabalho legal em Blue Lock. É aquela coisa, né? Quando a gente tá trabalhando mídias diferentes, né? A gente não pode esquecer que o mangá, ele é uma mídia que a quadrinização ela serve pra contar a história, né? Então o autor do mangá, ele se aproveita o máximo possível dessa quadrinização pra passar impacto, passar movimento e tudo mais. Que, pra mim, na minha opinião, um autor aqui do Blue Lock usa muito bem a quadrinização, jogar com os quadros, um quadro ultrapassar o outro, brincar com o outro, pra fazer toda essa questão do movimento, né? Eu gosto muito do mangá. Mas quando vai pro anime, não tem como fazer isso, né? Porque não tem quadros pra fazer isso. Sim. E tá em constante movimento, né? E quando tu pega o mangá, assim... É muito bem desenhado o movimento, sabe? Eu gosto muito, uma das coisas que eu gosto bastante dos quadrinhos japoneses é essa questão do movimento, como eles convêm movimento num desenho estático, sabe?
E eu acho bacana que, mais uma vez, é usado, né, o plano fechado para um anime de futebol. Porque como o campo é muito grande, e às vezes a quadrilização ali que eles têm que usar como referência, que eles têm que adaptar, às vezes o cara demora uma semana para chegar no meio de campo, ou demora uma semana para chegar do meio de campo pro ataque. Se eles deixassem o campo muito largo na visão do público, ia ficar esquisito, né? Porque, pô, parece, os caras não andam, né? Sim. Quando você coloca esse plano fechado ali, você tira um pouco da visão do público da onde o personagem está. O que ele tá fazendo. Tanto que quando é importante mesmo mostrar cada ponto, onde cada personagem tá, eles abrem um pouquinho a câmera, eles já fecham de novo, pra não ter risco de ficar aquele negócio muito pesado, que nem o Guaraná falou, ou muito lento, ou muito parado. Então eles sempre abusam do plano fechado. O personagem tá sempre correndo, mas se você fosse olhar de um plano aberto, ele praticamente não tava saindo do lugar. Quando a gente faz uma adaptação, a gente tem que dizer que coisas vão ser adaptadas, mas a essência da obra tem que estar mantida ali, né? O que pra mim é a essência do principal do desenho, do mangá, é aquelas cenas que dá aquele teor edge pra obra, né? Aquelas cenas que os personagens ligam o ego deles, né? E pra mim, nessa parte, quando o anime chega nessas partes, ele faz um excelente trabalho de animação, ele bota o peso da animação ali, né? Pra compensar toda aquela CGI de PlayStation 1 que tem de vez em quando, né? E que é também a parte do mangá que mais te dá impacto, os olhos, né? A movimentação, quando é aquele chute, aquele movimento especial, ali o anime ele trabalha muito bem, que é a essência de onde fica o impacto na obra original, sabe? Então eu acho que nessa questão de adaptação, é uma adaptação decente, assim, é uma adaptação bem feitinha. Eu falei, né? Tipo assim, acho que no começo do anime eu tinha comentado, sei lá, acho que com alguma pessoa no Twitter falando basicamente o seguinte, o que eu achava. Que eu acho que o destaque, principalmente de Blue Lock, o que viria a ser, provavelmente não era, tipo assim, cenas fluidas de futebol. Primeiro de tudo, eu acho que, mais uma vez, é um mérito também, sabe, da equipe do anime. Porque eu odiaria que a forma que eles enxergassem o mangá fosse um negócio meio Captain Tsubasa, de às vezes você não saber aonde a bola estava no campo, porque o foco era todos nos jogadores, eles falando no meio do jogo lá, enquanto eles estavam correndo, e eu falar, irmão, eu não sei se o cara tá na linha de lateral, no meio de campo, no campo de defesa dele ou no campo de ataque. E várias vezes eu ficava perdidaço. O Blue Lock faz um bom trabalho nisso aí, pelo menos. Eu não me sentia muito perdido, sabe, durante os jogos em si. E a outra coisa, no quesito animação mesmo, era o que eu já esperava. Eu falei, cara, com esses designs muito pesados, não é que não vá ter cenas, tipo, fluídas, assim, bem animadas. Você tem uma aqui, uma ali e tal, tem aquele 1v1 lá do Izagi com o Bachira, que tem um negócio bem legalzinho, até bem animado e tal. Mas o destaque provavelmente vai ser o próprio design, que eles vão dar, tipo assim, um nível de detalhe pro design em si, e os efeitos, que é o que você pode trabalhar ainda, principalmente quando você tem designs muito pesados, eu acho que você pode fazer ir muito pra área dos efeitos. E Blue Lock tem efeitos muito bons em certos episódios. Bonitos, assim, de se ver, frames de impacto, tem um frame de impacto, acho que, sei lá, nos episódios finais, assim. O negócio é bonito, consegue deixar bonito em certos momentos. É entendível, mais uma vez, o uso de CGI, é entendível não ter tantas cenas fluidas por si só, porque difícil manter, tipo assim, você tem que ter uma equipe muito boa pra conseguir ter cenas fluidas com design tão pesado assim, com muita linha, com muito detalhe, cabelos, tudo isso, difícil. Mas faz um bom trabalho. Eles colocam o trabalho maior, mais pesado onde importa. Nas partes mais importantes do roteiro, quando o foco dramático da história, porque a gente tem que lembrar que a arte é uma forma de contar história, né? A arte do anime tá ali pra contar história. Então eles têm um roteiro limitado, um tempo limitado, e se eles não quiserem escravizar as pessoas que estão trabalhando lá, botando eles 20 horas pra trabalhar, né? Certos estúdios já fizeram, não vai dar. O que já é o caso. O que já é clássico, né, nessa indústria, mas a gente sabe que é foda, eles vão ter que escolher onde eles vão ter que colocar o peso. Onde é que o Blue Lock coloca o peso? Nas cenas onde o clímax dramático tá no máximo, que é também onde o autor do mangá coloca o peso maior do desenho dele também. Então, pra mim, o anime, ele soube usar bem o tempo, o espaço que eles têm e o orçamento que ele tem pra o quê? Pra conver a história, pra entregar a narrativa, pra entregar o momento dramático, que é pra isso que serve a arte dentro de uma história, principalmente. Então, dentro das limitações de tempo de produção, roteiro, orçamento, eles entregaram a essência de Blue Lock na adaptação. Desde Haikyuu,
Eu acho que o último anime de esporte que me deu a imersão que o Blue Lock deu dentro dos momentos de jogo, ou nos momentos que eles estão jogando futebol, mesmo que seja 1 contra 1, ou quando eles estão dentro do quarto ali praticando futebol, cara, são os sons. É o som perfeito da chuteira raspando o piso duro quando eles estão, por exemplo, no quarto, faz aquele, sabe? Os sons de batida na bola são perfeitos. O som da bola na rede, sabe? Aquele chiado da bola na rede. Cara, isso causa... Tá tocando a música do Skank. Tá tocando a música do Skank. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Causa uma puta imersão. E desde Haikyuu, eu não parava pra colocar um fone de ouvido bom e curtir, porque é muito bem feito. Concordo. Eu ouvi muito os sons de futebol. E veio de encontro ao que o Muriel acabou de comentar também, de eles usarem de maneira assertiva o orçamento que eles têm. Eles abusam de algumas coisas, né? Como, sei lá, pegar diferentes sons e tudo mais, porque, de repente, no anime semanal e tudo mais, eles não iam conseguir abusar de uma animação como se fosse um filme, por exemplo, né? Sim, com certeza. Inclusive, acho que 2 Crew, assim, sai perfeito pra Blue Lock. Eu gosto. Por mais que ele acabe num quase metade ali, assim, de uma ideia do projeto ali com... É que, assim, são vários rounds, vamos dizer assim, né? A gente chegou até o segundo. Mas ele para no momento onde te dá hype pra você querer uma nova temporada. Eu acho que isso é o mais principal. Se você parar, tipo, entre o primeiro e o segundo round, às vezes você não te dá toda a emoção que te dá com aquele boom, sabe, da última notícia que eles te dão no final do anime. O hype é algo muito importante também, né? Eu acho que pelo menos o hype, assim, de episódio pra episódio, o Blue Lock ele sabe trabalhar bem. Outra coisa que ele também já tinha comentado antes, talvez até em off, sobre o tipo de pessoa que vai gostar de Blue Lock, né? O Guaraná e o Muriel já tinha comentado sobre o fator edge da obra, assim. E eu acho que é justamente isso que pega o espectador que gosta de Blue Lock. Ele vai querer algo mais nessa pegada, sabe? Uma pegada muito edge, aquela coisa com poder, aquela coisa com o olho muito em evidência, aquele fator de eu tenho o meu ego, né? Então, acho que muito algo que o Juninho gosta. Blue Lock ele não é Ed por ser Ed. O Ed que a gente fala ali, ele tem esse teor Ed no desenho, na animação, mas ele não tá de graça, né? Faz parte do contexto, né? Faz parte do contexto e ele representa através desse Ed o sentimento do ego, a narrativa, a construção dos personagens, né, naquele momento ali da narrativa. Então ele tem essa aparência Ed, mas ela tem uma função narrativa. Então não é que nem... Para o público que tá ouvindo não entender errado, achar que... Tem muita obra que tem o Ed só por ter, né? Que é só, fiz um personagem Ed aqui. O Ed do Blue Lock, ele é importante dentro do que a obra se expressa, né? Exatamente. Até porque o Isagi, ele não é nada Ed, né? Mas ele tem o fator do contexto que faz ele ficar Ed. E eu acho que eu acho que ego, até para português em específico, nem funciona tão bem. Tem uma palavra que eu acho que expressa muito bem, é uma palavra muito brasileira que expressa muito bem qual é o sentimento, sabe, dos jogadores desse anime. É a raça, né? Aquele negócio do jogador brasileiro de sempre querer ser o melhor, de sempre querer se superar. Isso é normal no esporte, né, em geral, né? Nem só no futebol. Sempre o esportista, ele quer se superar, ele quer ser o melhor, ele quer chegar ao topo, né? A gente vê aí Cristiano Ronaldo e Messi durante quantos anos aí se degladiando pra ser o melhor? Isso mesmo. Já estão aí basicamente desde 2007, os dois, tipo assim, na disposição. E eu vou te falar um bagulho muito louco, velho. Eu convivi com muito atleta, até porque, tipo assim, acho que eu já contei histórias aqui de que quando eu era mais novo, eu também estava, tipo, almejando ser jogador de futebol, né? E assim, eu convivi com vários jogadores, assim, pessoas que desistiram, jogadores que hoje são profissionais, jogadores que estão em até grandes times, outros estão, tipo assim, em algumas divisões abaixo ali do futebol semi-amador ou do futebol abaixo, mais abaixo ali do futebol profissional brasileiro. E, cara, tem muita gente que não escapa muito do estilo Blue Lock ali, viu? Vou ser muito sincero, tem muita gente com um ego mesmo muito, muito, muito alto. Talvez não no sentido de, caraca, eu vou engolir todo mundo, eu vou te matar, mas com ego bem grande. São os Edilson. O interessante da obra, que eu acho que faz ele se destacar dos outros de anime de esporte, é que ele não tem aquele fator de romantizar 100% a obra do esportiva, né? Porque a gente sempre tem essa questão de romantizar muito o esporte dentro de uma obra, isso não é uma reclamação, mas ele brinca pelo contrário, porque essa questão do ego, da raça que ele coloca ali junto com uma malícia, tem uma malícia ali no meio, né? Não necessariamente um instinto, necessariamente tipo de matar o outro, né? Mas no sentido de que eu ter que ser o melhor, pra mim ser o melhor, eu tenho que passar por cima do outro,
mas no sentido esportivo mesmo, de eu vencer ele. Só que automaticamente, quando eu tô vencendo ele, eu tô tirando ele, o sonho dele tá acabando. E quando a gente vê esporte, gente, esporte é isso aí, cara, é moedor de carne. Vai 500 crianças pra base do Barcelona, sai 10, sabe? É competitivo, os melhores ficam. A parte do devorar que a obra coloca é tu pegar o melhor do outro e absorver pra ti, né? Essa rivalidade, mas que essa mistura de uma rivalidade positiva que se ajuda e ao mesmo tempo essa malícia que existe no esporte de que tu só vai ficar no topo quem sobreviver. O resto vai ficar pelo caminho. O esporte é muito cruel. Não é fácil. Que o pessoal acha que tem, tipo, que acha que é só ser bom. Cara, vai muito além disso, velho. Eu vou ser bem sério, o fator sorte que a obra tanto cita, ele te acompanha em todos os momentos do esporte, pra você não ter lesões, pra você estar bem nos dias que importam. Cara, a sorte, tudo. Você tem que nascer pro esporte, vou ser muito sério. Às vezes não dá pra depender só de você mesmo. Tem coisas assim que o esporte, tipo, ele é injusto. E a vida é assim. O Loki consegue te dar uma noção disso através dos seus personagens? É aquele caso que você tem que respirar isso, né? E quando você deixa de respirar isso, quando você perde essa gana, essa raça, esse ego, como falou o anime, você vira um jogador comum. Você pega aí um jogador que foi um dos maiores aí da história recente do futebol brasileiro, o Ronaldinho Gaúcho, ele era espetacular. Até ele perder o tesão, ele perder esse ego, ele perder essa raça de querer jogar futebol. E aí ele se tornou um jogador comum. E eu acho que o anime, ele adapta, né, pros termos Japão, e é claro, pro termo de um Battle Shonen, termos que fique fácil pro público em geral entender. Mas como o Muriel comentou até da base, eu acho que ele explica muito do dia a dia realmente de um jogador ali que tá se formando para ser um profissional. Com o seu exagero, com a sua dramaturgia, sim. Tipo assim, quando você faz a comparação vida real, no sentido ali, claro que o Blue Lock ele é toda uma experiência, sabe? E é por isso que eu não sou tão fã. Eu falo assim, porque eu não sou o maior fã de Blue Lock, porque a obra não me pega tanto assim, porque eu gosto do esporte mais tradicional, mas isso é totalmente opinião minha. Mas quando você coloca o contexto, tipo assim, um prédio assim gigante, onde tem tipo 300 moleque querendo uma posição pra um jogador profissional de futebol, irmão, o que mais tem no mundo inteiro, seja na Ásia, na Oceania, na África, em todos os lugares do mundo tem um centro de futebol que funciona dessa forma. Porra, tinha um reality antigamente que passava, acho que era, sei lá, mano, o Joga Bonito que tinha lá passava na Band, sei lá o que, velho, que era pra formar um jogador pra levar ele pra um clube assim pra treinar, mano. Pô, era um rolê mais ou menos nessa pegada. E outra, todo ano a gente tem um campeonato que é praticamente isso. São quantos clubes todo ano na Copa São Paulo de Juniores? É o maior campeonato juniores do mundo. Quantos jogadores viram depois disso? É que o anime dá toda essa dramatização, mas tipo, porque ele cria como se fosse um projeto. Eu acho engraçado, né? Nossa, um projeto ultra inconvencional, quando na verdade é uma realidade esportiva, né? Uma grande peneira um pouco mais tecnológica, né, velho? Um pouco mais maluca, exagerada, assim. Não, que nem a gente fala, ele dá a dramatizada, né? Mas é aquilo, vai ser... as pessoas, os jogadores que foram sendo eliminados, eles não vão poder representar a seleção japonesa, ele fala ali, né? Que é o peso de tu perder lá dentro. Mas, mano, a maioria deles não ia, de qualquer jeito, representar a seleção japonesa de um jeito ou de outro, né? Essa é uma seleção natural que, se não fosse feita aqui, seria feita depois, de qualquer forma. Sim. Porque essa é a realidade do esporte. Isso que eu acho interessante. Quando a gente pega uma seleção, sei lá, não importa a seleção que seja, vamos dar exemplo da Copa do Mundo. São 23 jogadores convocados, irmão. São 23 em quantos jogadores profissionais que cada país tem, velho? Somente no caso, sei lá, de Brasil, França, Inglaterra, que são, sei lá, tipo assim, consideradas potências, Alemanha, potências do futebol mundial no geral, assim, sabe? Múltiplas vezes campeões mundiais. Irmão, você mal vê jogador que joga no próprio país, na Liga Brasileira. Olha o quão difícil é você chegar numa Copa do Mundo. Olha o quão difícil é você chegar na seleção brasileira. Seja na categoria de base, seja, tipo, na seleção olímpica, na profissional, muito difícil. É só as pessoas que nasceram com um corpo que ele se adapta bem a esse tipo de esporte, tiveram a sorte de ter a oportunidade de pegar um time de base, que pegar eles pra treinar eles, né? E uma série de outras oportunidades que levou a pessoa a chegar até lá, né? Então cara, é uma peneira que vai desde a estrutura esportiva à barreira biológica mesmo, cara. O Blue Lock, ele é muito real, cara. O Blue Lock é muito real em vários sentidos. No termo deles usarem a tecnologia pra tornar os jogadores ainda melhores, que a gente vai vendo isso, né? Porque dentro ali do campeonato, dentro do torneio de eliminação, também tem momentos que eles param pra treinar, pra se desenvolver e se conhecerem melhor como jogador, né? Porque a base é isso. É o jogador entender se aquela posição que ele está é a correta pra ele, e como ele precisa se movimentar, o que ele precisa, quais são as características dele.
E o anime, ele bate muito nisso, né? Ele bate muito nisso o tempo todo. E na base, a gente vê que é muito comum o jogador profissional ali, quando sai, fala, não, quando ele começou, ele era atacante, ele era não sei o quê, mas depois que ele foi profissional, ele acabou vindo como volante ou como meia, sabe? Por quê? Porque ele, conforme ele foi se desenvolvendo, ele foi se encontrando dentro de campo e aonde ele se sente mais confortável pra usar suas características, né? E o anime eu acho bacana que ele bate muito nisso também. Cara, eu tipo assim, eu até fico um pouco preocupado em falar, porque eu sei que muita gente. Mas como um podcast de anime de futebol, e eu sei que muita gente que assiste um anime de esporte é porque gosta de esporte, sabe? Que é um exemplo legal da vida real. O Joelito, que era atacante e basicamente jogou de volante atualmente, recentemente na seleção brasileira. Isso, tá ligado? Às vezes a sua formação. Posso falar um outro nome? Pode. Felipe Lan. Felipe Lan, que, tipo assim, começou meio que jogou em várias posições diferentes. Ele começou como centroavante e conforme ele foi envelhecendo, ele foi indo cada vez mais pra trás, né? Porque ele pegou uma época de evolução de laterais, poderiam jogar mais de ponta também, e acabou que ele tava ali num estilo bem ofensivo, bem legal. Jogava muita bola, que isso, né? De hoje em dia, Zé Rafael. Craque, hein? O Zé Hazard. O trem, até 5, 6 anos atrás, ele jogava no Bahia como meio avançado. Né? Ele chegou no Palmeiras como meio avançado, ele se tornou segundo volante, e hoje ele é um dos melhores primeiros volantes do Brasil. E é até legal, né? Porque você pega, sei lá, numa perspectiva futura do Bullock aí, sei lá, tem pessoas ali que estão ali na velocidade. Esses caras podem ser laterais, assim, sabe? Talvez nem todo. Não sei qual que é o futuro da obra, sabe? Mas eu fico pensando de que todo mundo ali pode, tipo, ainda jogar no futuro, não necessariamente na posição ali. A questão que foi dita ali não é que a carreira esportiva dele no futebol acabou. Sim, sim. É a questão de que ele não vai poder se representar a seleção japonesa. É que assim, praticamente a carreira esportiva deles acabou. Porque acabou o sonho deles. O sonho deles era esse, né, das crianças. Mas eu acho que o ponto melhor, a gente já deu uma explicada muito boa da obra, mas eu acho que o ponto mais importante pra esse tipo de obra funcionar é o fato de os personagens funcionarem e o conflito, né, funcionar. Porque, em geral, anime de esporte, a história, o plot é simples, né? Esse plot aqui é simples, a gente tem esse ambiente extremamente hostil, onde é cada um por si, mas ao mesmo tempo não pode ser cada um por si, né? Mas é cada um por si, mas não pode ser cada um por si. Porque é um jogo coletivo. Então a gente tem esse ambiente esportivo extremamente competitivo, onde eles têm que se ajudar, mas ao mesmo tempo eles têm que ser o melhor e não depender dos outros. Mas ao mesmo tempo eles precisam dos outros. Assim como todo reality show, né? A gente tem esses personagens e as situações onde eles vão ter que passar pra continuar os sonhos deles, né? O que vai fazer uma obra dessa dar certo ou dar errado a longo prazo é os personagens, os conflitos deles. Personagens fracos não conseguem fazer um bom anime de esporte. Eu concordo. Tem outras obras que às vezes tem um foco no plot, um plot um pouco mais complexo, que elas conseguem até segurar com personagens um pouco mais fracos, mas o anime de esporte, ele depende 100% dos personagens. Muito, ele é muito dependente dos personagens. Pode cansar muito, assim, da pessoa. Porque não tem nada além do conflito e do interamento entre eles, né? Porque é esporte, né? Exatamente. Cara, qual foi o plot twist ali que mais impactou vocês? Teve vários, né? Durante o anime. Teve. O Blue Lock é carregado de plot twist, né? Então, tipo assim... É aquela coisa, né? É que como ele é ali, querendo ou não, a gente tá brincando com o uso da palavra, mas eu acho que o contexto é o mesmo, o reality show. O reality show, ele é lotado de plot twists naturais, né? É porque, assim, do reality, normalmente, assim, se for realmente um reality, você não controla os eventos que acontecem, né? E o Blue Lock quer representar muito disso, porque como ali é uma seleção, é uma peneira, então, assim, qualquer detalhe, qualquer errinho, já pode te tirar dali. Você vê, assim, pela primeira seleção. A primeira seleção, não tinha aquele cara super popular, que todo mundo falava, esse aqui vai ser um novo artilheiro, tal, promessa. Essa promessa foi derrotada no primeiro embate. É o Kira, é o personagem de introdução. O personagem de introdução, como o fodão, foi caído no primeiro embate ali, né? Na primeira provinha. É um anime que ele tenta te surpreender, tendo essas reviravoltas como uma tal surpresa. Eu acho que o ponto forte do Bullock, da obra dele, é que, todos aqueles personagens na mesma esfera. E o autor foca em desenvolver vários deles. Vários. A gente tem o background de vários deles, a gente tem não só do protagonista, a gente tem a visão de mundo deles. Então, ele faz esse trabalho de querer aprofundar os personagens pra você torcer pra um deles, né? Pra você torcer pra alguém ali dentro. Até mesmo personagem que você acha que ele jogou fora, né? Por exemplo, Kunigami. Qualquer personagem ali, ele pode, a qualquer momento, sair da obra, né? Pode. Tu tem múltiplos personagens pra torcer, então tu acaba torcendo pra todos eles, mas sabe que não dá pra torcer pra todos eles. Então tem essa
primeiro ponto forte da obra pra mim. Você acaba torcendo pro time Z no começo lá, porque você conhece os personagens em princípio. Mas... Isso. Depois você passa a torcer pra outros. Exato, o anime ele já é, tanto o mangá tanto quanto o anime, ele já faz isso propositalmente pra você se portar com todos aqueles personagens. Só que de repente alguns vão sumir, alguns vão reaparecer e tanto que o personagem que mais me impactou foi o Kunigami não ter passado no final. É que esse Kurigami tem uma diferença do mangá com o anime. O anime esconde uma coisa, né? O anime esconde uma cena, um quadro específico do mangá, que já deveria ter mostrado. Só que eles escondem por causa do hype. Eu achei interessante o anime esconder. Eu achei melhor também, Mas eu acho que o segundo ponto forte que a gente tem na obra aqui é o fato de não é sempre que tá tudo no high stakes. O que eu quero dizer com isso? O protagonista pode perder algumas partidas, ele pode perder algumas coisas e ele não é eliminado automaticamente. Porém, o fato dele perder cria um risco, uma tensão maior pro leitor. Porque além de ele, principalmente no segundo arco ali, além de ele perder, ele tá mais perto da eliminação, ele também perde um companheiro no caminho, né? Quando ele perde o 3 contra 3, principalmente. Né? Exatamente. Então tu tem ali tu tem uma perda e um aumento de tensão, mas é aquilo que você, enquanto você está lendo a obra, enquanto não tá na tensão máxima, no nível mais alto ali, tu sabe que existe a possibilidade de ele perder ou não. E isso é uma coisa que o Blue Lock, por causa da estrutura dele, ele pode fazer, que um anime de esporte, geralmente, ele não consegue, em sua maioria, porque numa estrutura normal de torneio, se ele perder, acabou, né? Exatamente. E então essa estrutura que é feita ali desse arco, já que essa peneira não é uma competição normal, não é um mangá, um anime que foca em um time de futebol nem nada, dá essas vantagens para ele construir tensão pro leitor, sabe? Eu acho que esses são os dois pontos que a construção, que o setting e que o autor consegue usar ao favor dele para quem lê, assim, que te prende a obra, sabe? Essa tensão constante que tu tá imerso ali, tu não sabe se vai ser a derrota ali, tu acredita que o protagonista não vai perder, mas os outros personagens que tu se desenvolveu, pegou um apego, eles podem ser eliminados também a qualquer momento. Então tudo isso pra mim eu acho que constrói o Blue Lock como uma obra interessante nessas diferenciações dele, né? Ele sabe muito bem usar a favor dele esse setting diferente dele pra criar algo que só Blue Lock pode ser. A ponto de, quando você acha que tá muito confortável, o anime, o mangá, ele já torna desconfortável de novo a obra pra você. Você pega o próprio Izagi, quando ele perde o último jogo, e aí ele é escolhido e o time fica com 5, finalmente, né? Eles vencem, e aí eles têm o direito de enfrentar a seleção do mundo. Que eles formaram lá, que eles pagaram 1 milhão de ienes, eu acho, pra cada jogador, né, pra poder jogar esse jogo. E eles tomaram um pau dos caras. Não, e é uma tensão que eles perdem, porque era escolher entre o Isagi, aí ele escolher entre o Nagi e o outro, quem era? Era o Isagi, o Nagi e mais um. Era o Chigiri. O Tigiri. É verdade, que era o time do Bátira, né? Isso. Do Bátira com o número 1 lá, que era o... Ai, que era o número 1? Esqueci o nome dele. É o Itoshi. O Itoshirin, né? Exatamente. Então, cara, nós pensamos, meu Deus, sabe? Porque antes de você perder, você pensa, tá, quem que o Isagi vai escolher depois que eles ganharem pra formar o time de 5? Não, eles perdem. E o Isagi é escolhido. São esses plot twists, assim, que são... Você pensa, caraca, eu não esperava por isso. E que jogão, viu? Foi o melhor jogo. E aquele clássico clichê da segunda tentativa, né? Porque a segunda vez que ele joga contra ele, geralmente o protagonista vence na segunda tentativa, né? E é construído pra isso. É interessante. É a quebra de expectativa como o Vulpix falou, se fosse um reality show, ele não teria um controle, né, do que seria a obra. Então, você ter toda essa quebra de expectativa durante o anime, ele vai trazendo ali aquela experiência realmente de você tá vendo algo real. O formato ajuda bastante, né? O já citado formato, né? Porque a estrutura de anime de esporte, como o Muriel falou, geralmente ela segue um pouco, né? Aquele estilo de, time protagonista, entra no colégio, time formado, joga torneio, perde torneio, próximo torneio, ganha, e segue a vida. Quantos que a gente não viu assim já, né? Ace of Diamond, Haikyuu, Kuroko no Basket. Pô, like Ace of Diamond, Haikyuu, Kuroko no Basket, cara, o que mais tem é o Slandunk, o que mais, tipo assim, apesar de Slandunk ser até hoje pra mim o melhor dos gêneros de esporte já feito até hoje, mas por outros motivos, ainda tá nessa estrutura. Pode ter sido um dos primeiros, mas ainda tá nessa estrutura. E, cara, o Blue Lock, ele te dá cartas diferentes pra trabalhar e falar. Aqui, isso é o que temos, e ele consegue seguir por esses caminhos porque aquilo não vai quebrar a estrutura da história. Por sinal, te dá uma imprevisibilidade que é legal,
E as derrotas do Izagi, principalmente a segunda, conseguem trazer, tipo assim, introduzir elementos que são importantes pra história no futuro. Coisas que ele tem que adquirir, habilidades que ele tem que adquirir, sabe? Como se fosse um jogo mesmo. Cara, se é um jogo de futebol, você precisa disso aqui. A tal sorte que eles tanto citam que eles citam como algo também que é essencial, é algo que vai aparecer, tipo, que provavelmente vai aparecer, continuar aparecendo na história pelo caminho, porque existe. Pra sorte aparecer, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Mas se você não sair de casa, não tem como ter sorte, né, velho? Tem que estar preparado. Ele falou que não foi de graça. Mas uma coisa que a gente tem que deixar claro também é que, assim, não é o fato só de ele quebrar a estrutura, ele trazer uma nova estrutura para um anime de esporte diferenciado, Sim, né? sim. Mas o fato dele conseguir criar uma estrutura interessante e ele se aproveitar o máximo possível dessa nova estrutura, né? Ele não só subverte o gênero, como ele consegue criar algo incrível nessa subversão que ele desenvolveu ali, sabe? Ele consegue usar isso da melhor forma possível, pelo menos até onde eu li a obra, né? Até onde eu li o mangá. Tá muito, muito legal, assim. Você foi muito longe, mulher? Parei de ler quando ia começar a partida deles contra a seleção japonesa lá. Ah, tá. Eu parei um pouco antes, então, de você. Eu fui um arco depois do anime. Eu tenho que continuar também. E vocês estão comentando sobre essas quebras de expectativas, sobre como o anime trabalha ali. E vai muito de encontro ao episódio do MDA que a gente fez aqui. Se você não ouviu, vocês podem ouvir também depois em casa. Que o Muriel gravou, acho que o Guaraná tava também, sobre os plot twists. Porque antes de vocês entrarem nos plot twists que vocês achavam relevantes, vocês explicaram muito bem, né, a questão da narrativa, a questão de plot twist assertivo. O Muriel, inclusive, colocou alguns exemplos de alguns livros, né, de alguns diretores falando sobre plot twist ser assertivo, e o Blue Lock, ele trabalha com vários plot twists bem assertivos nesse sentido. Uhum. Uma coisa interessante pra quem tá aprendendo a escrever também, que eu aprendi recentemente, que é sobre isso, né? No último livro que eu li agora, que é do Blank Snyder, ele fala sobre quando tu for construir uma obra, tu tem que conhecer a tua obra, o gênero do qual ela pertence, né? Então, por exemplo, Loki é uma obra que ela consegue brincar com a tua expectativa, consegue quebrar as expectativas do leitor do anime, do mangá de esporte, porque ele conhece o gênero e sabe quais são as tuas expectativas. Tu não conseguiria fazer isso se tu não conhecesse o teu próprio gênero, né? Então, o plot twist, pra te fazer um plot twist complexo, eles são muitas coisas. É uma das técnicas narrativas que quando bem executadas, elas causam no leitor, no telespectador, o maior impacto, mas ela é uma das ferramentas mais complexas de roteiro de fazer também, bem certinha. Isso faz bastante sentido. Ele faz bom uso delas aqui no Blue Lock. Essa situação realmente faz muito sentido, porque quando você pensa em ter uma reviravolta em um contexto do que você está inserido, você precisa ir contra algo que seria muito comum, que todos esperam. Então por isso você tem que conhecer muito bem esse gênero, né? Então é muito por esse lado, por esse caminho. E tem a questão também que a pessoa tem que conhecer muito bem tanto o seu próprio gênero quanto a própria narrativa da sua história, né? Sim. Porque se o cara pega e solta um plot twist e ele não pensar bem no que ele tá fazendo, ele pode ferrar a história lá na frente. Porque às vezes alguns temas têm que voltar, né? Principalmente quando você mexe com personagens ali que são recorrentes. E quando você mexe com muitos personagens. É claro que os personagens vão diminuindo aos poucos, mas mesmo assim tem personagens que a gente claramente vê que eles vão ser recorrentes durante um bom tempo ainda. E exatamente, principalmente em Blue Lock, você tem que ter muito cuidado, o autor tem que ter muito cuidado, porque ele tem que saber qual personagem ele vai jogar fora. A partir do momento que você descarta aqui, você não pode mais usar, porque a narrativa não te permite usar ele de novo. O ideal é que tu escreva a tua obra de trás pra frente, né? Tu planeja ela de trás pra frente. Você ter que ser o Eiichiro Oda da vida? Esse é o ideal, e os estudiosos de teoria narrativa falam isso porque se tu escrever uma história sem saber onde tu quer chegar, é tu navegar num lugar sem mapa, sem bússola, sabe? Tu não sabe pra onde tu tá indo, tu não tem objetivo, tu não tá indo pra um objetivo, né? Por isso que eles falam, se tu tiver uma premissa que é o que tu quer alcançar com a tua obra e tu saber o final da tua obra, só tem que escrever agora os passo a passo de lá até o começo, né? Quando tu não faz isso, é complicado de tu construir uma construção narrativa boa, principalmente pra um plot twist, uma construção impactante, porque tu não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Tu não sabe o que tu vai fazer lá na frente. E aí, Fairy Tail? A indústria japonesa de mangá, com essa estrutura semanal que tu pode ser cancelado a qualquer momento, meio que desincentiva um pouco isso, né? Essa é a questão, né? Se bem que a Magazine, ela é bem menos, né, do que a Jump nos...
É menos, né? Eu tô ligado que as outras revistas, elas não são tão vorazes quanto a Shonen Jump, né? E a Shonen Jump tem que começar a aprender porque tá dando merda, né? Antigamente, tinha muito mangá que pelo menos conseguia chegar aos 2, 3 volumes. Hoje em dia, velho, eu tô vendo pouca coisa passando de um volume, viu? Uma situação bem... Eu acho que eles só fazem justamente só pra existir. Cara, você já tá na revista mesmo, vamos pelo menos vender um volume, né? Falando mais uma vez de controle de narrativa, eu vou dar um exemplo até de um personagem que eu citei agora há pouco, o próprio Kunigami, né? Porque ele saiu da história, certo? Ele foi um dos eliminados, só que o autor faz o público se importar com ele estando no time Z, né? Sim. E aí ele vai para outro caminho, ele vira amigo do Izagi, que é o personagem principal, que ajuda mais ainda, né, a gente se importar com o personagem. Só que aí quando ele sai da história, o próprio autor, ele coloca um personagem com as mesmas características na sua cara. E muitas vezes você pode, se você indo pela emoção da história, você não percebe, que é o Barou. O Barou, ele é colocado na história e ele faz o público se importar com o Barou depois. Por quê? Porque ele já tá planejando em tirar Kunigami da história, então ele vai colocar um jogador com as características próximas, né? Que é aquele que é o centroavantão mesmo, né? O Barou, ele é muito... tem as características muito mais parecidas com a do Kunigami. Tipo um 9? É, ele é um 9 mesmo, né? O matador, né? Uhum. Kingo! O Kunigami é o matador, que é aquele cara mais forte, né? Que é o centroavante mais fortão, né? Ele é o King no campo, ele fala. Isso. Sim. Mas o Barou, ele passa muito uma vibe de Cristiano Ronaldo também, não parece? Tem aquele cara que é fortão também do time do Zoom, sabe? Aquele cara que o Barou tava perdendo pra ele na força. Que eu tô ligado com o que você tá falando, só que o nome não tá me vindo na cabeça. Que ele É o medroso. é um medroso, eu sei. Ele é o número 2. Não, ele é o número 2 ou 3, né? É verdade. Ele é o 2. Eu acho que o 3 é o cabeludo, se eu não me engano. É... Tokimitsu. Isso, Tokimitsu. O Airu, que é o cabeludo, né? Então, o Tokimitsu, ele é o centroavantão ali do time, né? Você vê que o próprio personagem principal do time ali, que é o Itoshi, né? Aham. Ele é mais um ponta, né? Ele é um jogador mais rápido, ele vem de trás, né? O Tokimitsu é aquele cara fortão, né? É o centroavantão mesmo mais parrudo ali. É o Pedro, né? É o Pedro, ele é o Hulk. Então, então você vê que o autor ele não tá jogando plot twist na sua cara de graça. Tudo isso é preparado. Ele tá colocando personagens com características próximas e ele, antes de excluir um personagem que você gosta e que você fala, pô, mas esse personagem é bom, tinha mostrado que ele é bom até agora, pouco tempo atrás, ele vai explicando por que aqueles personagens que ele tá deixando é melhor. Mas eu gosto muito que o Barou, ele era o fodão lá no começo, e eu gosto muito como ele desconstrói o ego do Barou e reconstrói, né? Como ele desenvolve o personagem dentro do esporte, sabe? Aham. O Barou virou a putinha do Izag naquela partida. Por um pouquinho vira putinha. Eu já falei, gente. Isso aqui a gente diz que é anime de esporte, mas é um anime de yaoi com fetiche de pé. Eu já falei. É. O legal é o final daquele jogo, né? Ele retira. Não, eu nunca mais vou falar isso de você. Não, isso você tava certo. Eu só tô falando pra você nunca mais me chamar de perna de pau. Mano, esse anime aqui, dos 24 episódios, 16 podiam se chamar Vou Te Comer, né? Tranquilo, assim. Exatamente. Além dos jogadores eles estarem evoluindo por conta própria, eles estão aprendendo com os outros jogadores com características diferentes, né? E como o Izagi, ele não sabe nem qual é a própria característica que ele tem, ele era só um cara ali que... Ele era um atacante mais comum, e ele sabe que das limitações dele, por exemplo, ele não é um cara habilidoso, ele é um cara matador, bate bem na bola. Tanto que durante a primeira temporada inteira, o Izagi, ele se pergunta durante todas as rodadas, né? Qual que é a minha especialidade? Eu não sei qual é a minha especialidade. O que eu tenho que fazer pra encontrar a minha especialidade, né? Aonde eu quero chegar? Porque eu sou um atacante, mas eu não sei o que tem de especial. O Kunigami, ele fala que ele sabe que ele tem aquela garra de ser um 9. O Uchigiri, ele tem a velocidade dele, tipo de um lateral. Aí o Bátira, ele dribla muito bem e chega até a área do gol, da pequena área, né? Então, qual é a minha função dentro da equipe? E outra, ele chega muito mais próximo, o Izagi, de ser um centroavante, né? Porque até o quase o final do anime, ele tem características de um armador, né? Ele tem a visão de jogo, ele vem de trás, ele vai organizando as jogadas. Só que, quando ele aprende uma coisa que é básica de centroavante com o Imamura, que é a questão de você dar a finta no ponto cego do zagueiro, né? Uhum. Você se apresenta muito mais como atacante, porque você vai chegar no ponto cego do zagueiro e vai chegar na posição correta pra fazer o gol. Então você quer dizer que é a mistura do Rony com o Veiga? Não, mas a ideia do Blue Lock ali, que o Ego criou,
é essa, né? Tu colocar um ambiente onde tem um monte de jogador talentoso, fazer eles aflorarem jogando um contra os outros, melhorarem olhando um pros outros, e aquele conseguir mais devorar realmente, aprender com o outro. Parece que a gente negócio do ego, mas é aquela coisa que eu falei, né, da rivalidade, que ao mesmo tempo ela tem um tom de toxicidade, mas ao mesmo tempo ela tem esse tom do eu preciso do outro pra evoluir, né? Aham. É sobre isso, precisa desse ambiente com essas pessoas fodas pro protagonista, que era meia boca, chegar até onde ele chegou, sabe? Se não tivesse esse contato com essas pessoas, inclusive algumas que ele destruiu, né, ele não teria chegado onde ele chegou, sabe? E é bacana você ver a diversidade que você pode fazer de personagens, sabe? Jogadores diferentes, com característica diferente. Ele é bom nisso, mas não é tão bom naquilo. Você tem um jogador que é mais habilidoso, mas ele é mais fraco, que nem o Batira, sabe? Ele é um cara extremamente habilidoso, mas se der uma chegada nele, ele voa, né? Agora, você pega o Shigiri. O Shigiri, ele não é tão habilidoso quanto o Batira, mas ele é muito rápido, né? Ele é aquele ponta clássico, né? Que ele vai chegar na linha de fundo e cruzar. Aham, exatamente. Uma coisa que Blue Lock fala muito, que é muito real, assim, tipo, até pegando uma perspectiva, assim, meio romantizada do futebol, é de você destruir sonhos, você pisar em corpos, né? Eu acho que Blue Lock, ele trabalha muito disso, tanto que não só o Isagi fala disso, mas o próprio, aquele número 1, o Itokirin, ele também fala muito disso, né? De que eu preciso pisar em corpos para começar a subir, eu preciso destruir sonhos, né? Para começar a seguir em frente. Então tem um pouco disso também, né? E ele fala, não tô aqui pra ser seu amigo, né? Pra me manter como número 1, Pra mim chegar no objetivo, que no caso o objetivo dele é o irmão dele, né? Destruir o irmão dele. O objetivo dele é virar um Hunter e encontrar o irmão. Não, pera, esse é outro. O pior é que, assim, por mais que muita gente que vai praticar esporte não pense dessa forma, tipo, estou fazendo isso, eu vou destruir o sonho do outro, mas é isso que tu tá fazendo, querendo ou não, né? Pois é. É uma consequência do esporte em si, né? Do competitividade. Ô, Muriel, será que o irmão dele chegou nele, meteu a mão no pescoço dele e falou, lhe falta ódio? Falta devorar outras pessoas. No final você vê a história, né, o Itoshi Sai fez tudo que era pelo irmão dele, na verdade. Era tudo por causa do irmãozinho dele. Então, pô. É, cara. Mais ou menos isso aí, né? A história em si, eles quererem avançar pra um patamar muito, muito, muito acima do que, assim, o que seria o nível deles, que no caso é eles jogarem contra a seleção do Sub-20 do Japão, né? Para eles tomarem o lugar para poderem jogar o torneio lá dos países, né? Até porque eles estão sendo treinados para ser o principal jogador do Sub-20. Então, se eles vencerem o Sub-20 do Japão, é sinal que o projeto tá dando certo. Você tá colocando jogadores melhores. Uhum. Mas se tu vencer com um time que só tem atacante, né? Não tem nem ninguém, né? E isso fala muito sobre o futebol moderno, onde todo mundo marca e todo mundo ataca também, né? Em blocos. A Federação do Futebol Japonês, que é lá daquele personagem lá do Hirotoshi Buratsuta lá, que é o presidente do futebol japonês, ele deu risada do ego, né? Falando, você realmente vai querer propor uma piada dessa? Você querer ir com 11 jogadores pra cima da nossa seleção sub-20? Você só pode estar brincando, né? O ego falou, eu vou te mostrar então como é o novo futebol, o futebol do ego. Então, sabe, é aquela coisa muito caraca, que sabe, tipo, que hype o Juninho. Então acho que esse é o ponto de quebra que você fala assim, nossa, eu quero uma nova temporada. Porque eu quero ver isso acontecer. Eu quero ver isso acontecer. O autor já deu uma palhinha pra gente como que é um pouco enfrentar jogadores de alto nível, assim, né? Quer dizer, assim, não deve ser alto nível como os 5 craques lá, como aqueles 5 lá que vieram no Blue Lock e destruíram os jogadores, né? Que tanto que tem lá o brasileiro lá, o Dada Silva. Dada Silva. E tem o Neymar também que aparece na anime. Neymar? É o Neymar. O Neymar aparece. Só que eles falam Neymar, né? Eles não deu direito de imagem, aí eles fizeram um cara que nem parece ele. Vocês acham que o Julian Locke, ele é inspirado no Mbappé? Com certeza. Ah, deve ser. Pela época, né? Parece, né? Ele ser um jogador muito novo, veloz, habilidoso, decisivo. Ele parece também, cara. Foi mal, mano. Os craques mundiais era tipo, não tinha como os piá vencer, né, mano? Era tipo jogador profissional de alto nível. Né? Não. Não dá, né, mano? Exatamente. São jogadores que estão em clube profissional já, né? O próprio Itoshi Sai, ele não é do Sub-20, na verdade, né? Ele não era escalado do Sub-20, mas ele vai entrar na partida do Sub-20, já dito pelo Ego, né? Que o Itoshi Sai vai ajudar o time Sub-20 contra a partida do Blue Lock. Tem jogador aqui que não tem idade que apresenta, não. Tem jogador que é gato, hein? Tem jogador ali que é gato. É o Sandro Hiroshi japonês. Nossa. Quer ver? Tem um jogador do time Z aqui, que foi goleiro, o Iemon. Aquele jogador não tem 16, 17 anos nem lascando, velho.
É verdade, ele parece um cara de 25, 30, sabe? Então, Um tiozão. e logo depois a gente consegue ver aqui que também o irmão do Bakugou também tá disputando aqui, né? Que é o Height. O Wright, caraca, é verdade, né? Eu tenho opiniões fortes contra o Wright. É o Bakugou, cara. É o Bakugou. Não, eu gosto. O personagem que eu queria ver mais, é o Nico. Dito isso, vamos pras considerações finais e notas pra Blue Lock. Blue Lock. Aí, como um anime, eu sempre peço pra que, por favor, façam mais anime de futebol, porque anime de futebol tem uma praga, tem um tabu de que nunca termina um anime de futebol, cara. É impressionante. E outra, hein? Esse é o primeiro anime de futebol juntando o Animistic e o MDA. É? É. Caralho. De certo. Teve uns aí que a gente gravou e nunca foi pro ar, mas o primeiro que... Vocês não têm vergonha? Até o Grindcast teve episódio de futebol antes. Mas não foi porque a gente não quis. Foi por bastidores. Foi por bastidores. que deu tudo errado. A gente relançou um episódio de RPGs de futebol. Caraca! Não é possível isso. Foi longe. RPG de futebol. Não teve episódio de futebol antes, no Animistic MDA, por conta de bastidores, né? Mas outro dia a gente volta a trazer alguns outros animes de futebol também. Mas assim, pra você ver que o tabu não acontece só em anime, mas também em podcast, a gente fica com medo de gravar esporte. No Animistic a gente tinha muito disso. A gente ia gravar esporte e dava uma coisa de errado na gravação. A gente perdia áudio de alguém, o podcast não dava certo com a gravação morria no meio do caminho. Aí às vezes faltava gente, não podia gravar, não podia mais gravar durante outra semana, né? Perdia o ritmo. Então é isso, né? Mas falando de Blue Lock. Blue Lock, eu acho que ele atingiu minhas expectativas, porque eu já tinha lido um pouco do mangá, né? E quando o anime foi anunciado como adaptação, eu parei de ler pra ter experiência como a primeira experiência no anime, né? Eu acho que, assim, excedeu não, mas ele atingiu as expectativas. Eu gostei muito da adaptação, né? Eu gosto muito da quadrilização que o Morial também mencionou, da sensação de movimento que o Block traz. Eu acho que no anime também, assim, ele ficou justo, né? Ele ficou ok. Eu gosto muito dos personagens, porque uma coisa que me faz cativar por uma obra é você ter desenvolvimento de personagem, né? E o Block, ele tem muito disso, que, assim, aquela coisa entre andar na linha do perigo de você ter um personagem que você gosta podendo sair da obra a qualquer momento, né? Eu acho que Block, ele tem muito disso, né? Você passa muito desse sentimento de, caraca, será que eu pegar muito sentimento, gostar desse personagem aqui e do nada no próximo episódio ele poder ser jogado fora, poder ser descartado, como por exemplo Kunigami, né? Tem muitas coisas aqui que acontecem, poucas coisas, né? São poucas coisas que acontecem de diferente no mangá, por escolhas da direção mesmo, que eles preferiram não mostrar. Eu acho até justo, que a gente não vai comentar aqui, a gente não comentou aqui, porque, assim, são escolhas de diretores que fazem sentido até, né? Então, pra quem assistiu só animes, preferimos não estragar essa experiência, né? Porque talvez, assim, o diretor coloque no futuro, se tiver uma nova adaptação pra uma nova temporada, que acredito eu que não foi anunciada uma nova temporada ainda, certo? Até o momento atual. Assim, dito isto, né? Acho que a gente já disse muito sobre Blue Lock durante o caminho. Eu vou deixar aqui com um 8. Vou deixar um 8 pra Blue Lock. Eu conheci o Blue Lock primeiro porque eu acompanho uma página de mangá que ela passa só quadros de mangá fora de contexto. E Blue Lock é excelente fora de contexto, assim, é muito engraçado. Eu vou devorá-lo, né? O cara com aquela cara de... A mulher ouviu o Blue Lock do Yaoi. Eu vou te comer, versão brasileira. Vim te comer. E aí eu fui descobrir, né, que era um anime de esporte. Demorou um pouco pra eu descobrir que era um anime de esporte. De futebol. E eu tinha assistido pouco anime de futebol, né? Até porque, como o Vupix já falou muito bem, raramente anime de futebol tem final em anime. Tu acaba tendo que assistir só um pedaço da história, né? E aí eu fui atrás e eu vi que era um anime que fugia da estrutura básica de anime de esporte. O que já me interessou bastante. Não que eu não goste da estrutura básica, muito pelo contrário, eu sou um grande fã de anime de esporte. Mas eu gosto quando tu tem essas obras que tentam pegar essa questão do esporte e fazer algo único, algo diferente. E o Block faz isso muito bem. Essa aqui é a questão. Ele não simplesmente faz uma estrutura diferente pra bonito. Ele usa o melhor possível dessa estrutura. Ele brinca também com um conceito meio anti-shonen, né? Que aí sempre tem um negócio da amizade, sempre um fator positivo, onde os protagonistas sempre vão ter do lado positivo. Aqui não tem esse valor específico. Não que os protagonistas sejam pessoas más, mas eles aceitaram a realidade do esporte, né? Então não tem uma romantização gigantesca do que é o esporte, né? Também que tem muito nesses animes. Então todos esses elementos e os personagens, que são bons personagens, são personagens com design chamativo, que design memorável, personalidades muito bem caracterizadas que fazem tu lembrar deles, porque elas são super exageradas, e um autor fazendo um bom trabalho em
quebrar tuas expectativas, em caracterizar bem esses personagens e tentar fazer tu se importar com eles, com o sonho deles, pra quando eles forem destruídos ou quando eles perderem, tu ficar arrasado com eles, porque tu torce para todos eles e às vezes tu torce pra pessoas que estão em times opostos, né? Então é interessante toda essa dinâmica que ele consegue construir. Já é de um bom anime de esporte, uma boa primeira temporada. Aí que eu quero... Tô curioso pra ver como é que eles vão adaptar o resto aí do mangá, que eu tenho que voltar a ler, inclusive. Eu daria também, que nem o Vups, um 8 pra obra, mas como tem bastante pé bonito, eu vou deixar 8,5. Tá certo. Como tem bastante pé bonito, né, mano? Pé de jogador de futebol deve ser um pé feio, né? É, eles eram uns pezinhos bonitos. A maioria do pessoal, tipo, usa chuteira muito apertada durante muito tempo, durante o dia. Pô, não tem como, velho. Não tem como. Não. Por isso que eles têm um descalço aqui, pra não estragar o pezinho. Pô, né? Os caras estão pensando em tudo, né? Isso aí pode estar alguém. Nossa, imagina o episódio de praia no Blue Lock. É o futebol de praia. Os pés ali, tudo à mostra. Assim, tipo, o take no pé, o ângulo do pé. Assim. Ah, mas já tem, nem precisa. Já tem. É, só temporada de verão aí, ó. Esportes de verão da Globo aí, ó. Futebol de praia, pô. Mas tem que ter do Blue Lock, porque eles querem ver personagem bonito, né? Entendi. Bloco é divertido, estrutura assim. A gente falou, né, durante o podcast de como ele se difere do resto dos animes de esporte. Ele foi um anime que quebrou a bolha. Muita gente que não assiste, é aquele tipo de anime que muita gente que não assiste anime foi lá e assistiu. Mais uma vez, muito pela viralização dos seus clipes um tanto quanto exagerados. Yaoi. Pelo yaoi também, né? Mas assim, quebrar a bolha do mainstream também vem muito, sabe? O pessoal compartilhando clipe no TikTok, o pessoal, caraca, olha que negócio exagerado com o esporte, que a gente tanto agora, o futebol, todo brasileiro ama. Nosso esporte da nação aí. Eu sempre falo que talvez não é tanto pra mim, apesar de eu ler Bolok assim meio que regularmente, sabe, semanalmente, assim, quando sai capítulo geralmente eu leio. Não é uma obra assim que eu tenho, sabe, um apego muito grande, é um pouco muito Ed pra mim. Eu gosto da estrutura tradicional de esporte e eu acho que, mas no final do dia eu acho que ele é um bom anime, cara. Eu acho que ele consegue meio que cumprir a sua função, funciona direitinho, tem uma ideia interessante, tem personagens interessantes, com suas devidas, sabe, personalidades um tanto quanto exageradas, mas tudo em prol da dramaturgia. E eu gosto da representação de ego. Já tinha citado no podcast, eu gosto da representação de ego dentro do anime, porque eu acho que ele é algo real em todo esporte, cara. Seja, sei lá, no automobilismo, principalmente, quem gosta de Fórmula 1 tá tão em alta aí, velho. Você vê o quanto é alto o ego dos pilotos de Fórmula 1. E no futebol também não deixa de ser diferente, sabe? Tem muito jogador com ego muito alto. O anime cria essa ideia, sabe? De ser algo necessário pra você ser um atleta. E eu acho que realmente todo atleta profissional tem que ter um ego. Bom, é divertido, é legal, é futebol, tem o Pelé, tem o Neymar. Vou deixar minha nota 7,5 aí. Eu gosto muito quando a obra quebra um pouco a minha expectativa, né? Mas o que mais me quebrou a expectativa em Blue Lock não foi os tantos de plot twist que ela tem. Fato de ser extremamente diferente do que eu esperava, sabe? Eu esperava um anime de futebol e eu encontrei um reality show. Praticamente uma competição pra ver quem é o melhor. E nada mais shonen, nada mais battle shonen do que isso. Eu até me assustei um pouco quando eu descobri que não era da Jump, porque nada mais Jump do que isso, cara. É claro que os personagens são um pouquinho edgy ali pra ser shonen Jump, mas é muito, cara. É muito. Muito aquele negócio de Goku, na próxima eu vou te vencer, não, eu também não vou perder, sabe aquele diálogo? É praticamente isso. E eu acho muito legal você ter aquela sensação de pânico o tempo todo, será que ele vai sair, não sei o quê. Nenhum personagem tem sossego, cara. Quando você acha que o personagem é bom, que o personagem é o melhor ali, vai aparecer um cara melhor e a gente vai descobrir os pontos fracos também desses personagens. Que eu acho muito bacana, porque nenhum personagem pode ser perfeito, né? Não tem como um personagem ser perfeito. Se um personagem for perfeito, você não precisa fazer uma competição. Você já tem o centroavante. Mesmo o número 1 ali, ele tem os seus defeitos, e ele vai aprendendo, né? E ele do mesmo jeito que ele aprende, mesmo sem querer, ele também ensina. Porque ele já falou, não tô aqui pra ensinar ninguém não, o número 1 sou eu, você que tem que correr atrás. E eu acho bacana isso. Eles usam o termo comer, né? Que um vai comendo o outro pra evoluir, a evolução natural e a evolução natural do futebol. É claro que é tudo muito espalhafatoso, porque tem que ser, né? É um anime, é um mangá, né? É um negócio pra adolescente ver e ficar preso ali nas páginas ou no episódio, mas ele fala muito sobre futebol. Ele fala muito sobre o momento do futebol que não é falado. Que é realmente isso, né? São as peneiras. A gente comentou muito sobre isso no episódio, né? Você pega só no Brasil. Você vai numa peneira de clube. Quantos jogadores vão fazer a peneira pra 2, 3 passar pra ir pro Sub-11, por exemplo? Começa muito cedo. E aí você tira, sei lá, cada clube. Se for umas 50 crianças em cada clube pra passar 2, aí se você já
fazer pela soma ali geral de clubes que a gente tem no Brasil, é praticamente um Blue Lock todo ano. É muita coisa acontecendo, cara. E eu acho muito bacana como eles usam a tecnologia a seu favor, assim como o futebol usa, como eles falam de dribles, de fintas, de coisas que são naturais, inerentes ao atacante, ao centroavante, ao ponta, ao armador ali, jogadores que trabalham à frente. Eu não vou dar 10, porque a gente gravou a MDA de esportes, só de 3 esportes até então com o Blue Lock agora. Um foi hipo e o outro foi ping-pong. Aí a competição é dura, sabe? Mas eu acho 8 uma boa nota pra Blue Lock. E com 2,8, um 8,5 e um 7,5, a média é 8. Olha aí, uma ótima média pra um bom anime que me surpreendeu. E você? O que achou de Blue Lock? Você curtiu? Não curtiu? Qual que é o anime de esporte que você quer ver aqui? Pode mandar aquela mensagem no seu aplicativo de podcast favorito ou mandar aquele e-mail para podcast@mundodosanimes.com. O que te fez assistir? O pé ou o yaoi? Ou os dois? Comenta aqui pra gente. E claro, você pode escolher o episódio aí que a gente vai gravar nos próximos programas ou escutar ao vivo nossa gravação aqui, amigo. É só acessar e conhecer nossos planos lá no Catarse, catarse.me/MDA. Agradecendo sempre aquelas pessoas que fazem esse podcast acontecer: Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lourenço, Henri Yamaguchi, Marcos Paulo e Thiago Patês. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau.